Pilatos fez duas grandes perguntas para Cristo durante o julgamento de Jesus. Uma delas foi: o que é a verdade? Para muitas pessoas, essa é uma pergunta que simplesmente não pode ser respondida, porque, como pensam alguns, a verdade é uma coisa que simplesmente não existe. Cada um pode ter a sua própria. Bem diferente disso, Pilatos era alguém que tinha o desejo de conhecer a verdade. Até porque, se não tivesse, com toda certeza, ele não teria recebido uma advertência divina através da sua esposa, que dizia o seguinte: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 19. Mas, ao mesmo tempo em que ele questionava Jesus acerca da verdade, uma multidão cada vez mais enfurecida e sem controle clamava por sangue e ameaçava uma revolta do lado de fora. Qual foi o resultado disso? Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Mas não esperou para receber a resposta. O texto bíblico diz que depois que ele fez a pergunta, ele voltou-se para os judeus e deixou a Jesus. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. Esse foi o grande erro dele. Por quê? Porque desejar conhecer a verdade não é o suficiente, quando ao mesmo tempo se está dando atenção para o mundo. Mesmo que essa verdade esteja diante dos seus olhos, como aconteceu com Pilatos. E por quê? Porque o príncipe desse mundo, ele é o pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Então, se desejamos conhecer a verdade, não podemos dar ouvidos ao mundo. E outro grande erro, além deste, além de dar atenção ao mundo, é dar ouvidos à voz do próprio coração. Quem nunca ouviu dizer que para ser feliz é preciso ouvir a voz do coração? Sabe qual é o grande problema disso? É que o que a Escritura ensina é exatamente o contrário. Porque a palavra nos diz que o coração ele é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrompido. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. O coração é enganoso porque ele sempre terá uma infinidade de motivos para te fazer aceitar o erro como se ele fosse uma grande verdade. Por isso, muitos acreditam que cada um pode ter a sua própria verdade. Pense, por exemplo, em uma carteira de cigarros, que em sua própria capa deixa claro com imagens fortes e com uma grande lista de componentes nocivos e tantos malefícios descritos ali que pode causar para a sua saúde estes cigarros. Mas, mesmo assim, as carteiras de cigarro estão espalhadas pelos comércios de todo o país. E por quê? Porque sempre tem quem compre. Sempre há quem, apesar de todas as evidências que estão diante dos seus olhos, prefere dar ouvidos à voz do coração. E a voz do seu coração sempre vai te dizer: não é bem assim. Não é tão mal assim. E além do mais, ainda vai te trazer prazer e também felicidade. Por isso a Escritura nos diz com toda a autoridade que o que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o que anda em sabedoria, este é o que será salvo. Provérbios 28, versículo 26. E é também por isso que Jesus nos diz que se nós conhecermos a verdade nos libertará. Se você conhecer a verdade te libertará. João capítulo 8, versículo 32. Essa verdade tem poder para te libertar das influências para o mal que o mundo tem. E também para te libertar dos enganos do seu próprio coração, para nos libertar dos enganos do nosso próprio coração. Mas então, o que é a verdade? Essa foi uma das duas grandes perguntas de Pilatos para Jesus. A outra grande pergunta foi a seguinte: tu és rei? João capítulo 18, versículo 37. E a resposta de Jesus para essa pergunta é a chave para nos fazer entender o que é a verdade, porque ele respondeu para Pilatos o seguinte:
Foi para isso que eu nasci e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho dessa verdade, ainda no Evangelho de João, capítulo 18 e também no verso 37. O que Jesus estava nos dizendo? Que o reino de Deus é a verdade e que tudo aquilo que compõe esse reino faz parte da verdade. Por isso também que a Escritura nos ensina que Deus é a verdade, que o Filho de Deus é a verdade, que o Espírito de Deus é a verdade, que a Palavra de Deus é a verdade e que a lei de Deus também é a verdade. Então, independente de tudo aquilo que o mundo diz ou do que aquilo que o coração do homem diz, o reino de Deus existe. E esse mesmo Deus deu a própria vida para que você possa fazer parte desse reino. Por quê? Porque Ele te ama. Isso é a verdade. E mais ainda, isso é a verdade que nos liberta das influências do mundo, das influências más do mundo e que nos liberta dos enganos do nosso próprio coração.